Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo para você, que dessa vez será um comparativo assim meio diferente. De um lado, Pulse X Boombox SP626 e do outro, Pulse Box 3 SP511. Nesse vídeo eu irei comparar grave, subgrave, qual toca mais forte em área aberta, a minha opinião sobre qual delas eu prefiro e também comparar os recursos que ela possui. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer esses comparativos. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E antes de começar, eu só tô fazendo esse comparativo porque teve bastante comentário me pedindo esse comparativo. E como eu tô com condição de fazer esse comparativo, eu vou fazer ele. Porque sinceramente, não passou hora nenhuma na minha cabeça fazer esse comparativo, mas como me pediram bastante e eu tô na condição, então eu vou fazer. E aí eu já aproveito para poder falar com você que quer ver algum comparativo específico. Comenta aqui qual seria esse comparativo. Não vou te prometer uma data de quando eu irei postar esse comparativo, mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer aqui no canal, igual o comparativo dessas duas. Certo? Então bora começar com um comparativo de grave com um decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para Pulse Box 3 SP511, que no caso eu te mostrei apenas o resultado do teste com decibelímetro de cada uma. Caso você tenha interesse em ver na íntegra o teste de SPL das duas, eles irão aparecer no final desse vídeo como sugestão, certo? Então vamos agora para o comparativo de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função DBC. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse Box 3 SP511. Com isso, ela já se torna a campeã desse comparativo. Independente do resultado, vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função DBA e outro na função DBC, para descobrirmos qual das duas toca mais forte em área aberta e você também poder perceber a diferença de sonoridade entre as duas, tocando a mesma música nas mesmas condições alternadamente. E no comparativo em área aberta, somando o resultado em DBA e DBC, vitória para a Pulse Box 3 SP511. Com isso, ela se torna a campeã absoluta desse comparativo. Que agora que finalizamos a parte de áudio das duas, vamos para o comparativo de recursos e logo em seguida eu te conto a minha opinião sobre qual das duas eu prefiro e o porquê.
Então vamos lá, vamos levar em consideração aqui para poder eu estar te contando a minha opinião. Vamos supor que eu não tivesse as duas e que eu estivesse indo comprar uma caixa de som para o meu uso pessoal. Graças a Deus, hoje eu tenho as duas, muito satisfeito com todas as duas me agradam bastante, mas vamos supor dessas condições, eu estivesse indo comprar uma das duas. Hoje eu não vejo muita utilidade em caixa de som com bateria. O meu dia a dia, a Pulse Box 3 me agradaria mais. É lógico que ter bateria aqui é um recurso muito útil. Ela ter bateria e ter a resistência contra respingos d'água faz muita diferença. Mas no meu dia a dia, esses recursos não iriam fazer tanta diferença frente aos recursos que a Pulse Box 3 SP511 oferece. Que no caso é a opção rádio, que eu uso bastante, que por sinal, no caso dela, ela tem antena interna. Eu preferia que fosse uma antena externa para eu poder conseguir pegar uma recepção melhor, não ficar dependendo de mudar ela de posição para poder pegar uma recepção de rádio melhor. Mas ela ter a função rádio é uma coisa que me agrada muito nela, e a questão de ter mais grave e subgrave. Quem já acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu gosto mais de caixa de som que tenha mais grave e subgrave, e ela tem um grave e um subgrave muito gostoso de ouvir. Sabendo equalizar ela, você vai extrair aqui um grave e um subgrave muito... como é que eu posso te explicar? Você vai conseguir extrair um grave e um subgrave aqui frente ao preço dela, muito surpreendente. O grave e o subgrave que ela entrega frente às suas concorrentes em relação a preço, aqui sem sombra de dúvida é um excelente custo-benefício. Então, levando em consideração esses quesitos, a Pulse Box 3 SP511 me agrada mais. Mas vale lembrar o seguinte, aqui também é uma caixa de som muito boa, tem um grave e um subgrave muito bom, não tão forte quanto aqui entrega. Aqui entrega um grave e um subgrave mais forte do que aqui. Porém, aqui tem bateria e IPX6 contra respingos d'água. Então, uma vantagem e uma desvantagem de cada uma. Levando em consideração o que eu disse antes, se eu fosse comprar uma das duas, por gostar mais de grave e subgrave, e ela ter mais força nessas frequências, além da função rádio, eu ficaria com a Pulse Box 3 SP511. Mas se você estiver precisando de uma caixa de som que precisa ter bateria, aqui também é uma boa opção. E aí o que eu te aconselho é o seguinte, se você ficou em dúvida em qual das duas vai comprar, óbvio, se você pudesse comprar as duas seria melhor, eu te aconselho o seguinte, pega um papel e coloca nele lá o que cada uma tem de vantagem e desvantagem que você vai usar, entendeu? Eu te contei a minha opinião aqui, mas é no meu gosto, com o que eu vou usar. Talvez se você não gosta de função rádio, ela talvez não vai ter tanto sentido. Se você for precisar de uma bateria, aqui vai ter mais sentido. Então faz dessa forma, pega um papel, coloca de um lado, do outro, ponto positivo e ponto negativo de cada uma, conforme o que você vai usar no seu dia a dia. Aí vai ficar mais fácil para você estar chegando numa conclusão de qual das duas é a mais adequada para o seu dia a dia, certo? E se você for comprar alguma, se puder comprar pelo link que está aqui na descrição ou nas tags do vídeo que está aparecendo aqui, vai me ajudar demais a conseguir trazer outras caixas de som para poder analisar e também fazer comparativo. Agora, se por enquanto você ainda não vai comprar uma caixa de som, mas vai comprar alguma coisa na Shopee ou no Mercado Livre, clica no link que está aparecendo aqui na tag do vídeo e pode comprar o que você quiser, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Você não vai pagar nada a mais por isso e parte do valor da sua compra será revertido aqui para o canal, o que vai me ajudar demais a conseguir estar trazendo outras caixas de som. Dito isso, se você quer ver o teste de SPL das duas na íntegra, aqui nessa playlist você vai conferir ele, vai conferir a minha opinião sobre pontos positivos e negativos das duas, comparativos dela com outras caixas de som, com outras boombox e muito mais.